A paz do Senhor, meus irmãos, que bom estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre já do ano de 2025, o trimestre que tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Queridos irmãos, hoje é a lição de número 3, que tem por título A Verdadeira Adoração. E para esta lição, o texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 e versículo de número 24, onde diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática para essa lição diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Queridos, a leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4. Primeiro vamos ler do versículo 5 a 9, depois vamos ler os versículos 9 e 10. E depois os versículos de 19 a 24. Diz assim o versículo 5, primeiro de 5 a 7. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 19, agora de 19 a 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus e integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Queridos irmãos, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, ele apresenta um ensino maravilhoso, um ensino profundo sobre a verdadeira adoração a Deus. Esse encontro, que pode ser dito como um encontro profundamente transformador entre Jesus e essa mulher, também é um convite divino para nós nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. Então a essência da adoração nasce no altar de nosso coração, né? E por isso só pode ser vivida em espírito e em verdade. Então trata-se de um lugar de total
rendição, gratidão a serviço de Deus, não é? E o serviço a Deus. Então essa lição, num sentido geral, ela nos encoraja para nós cultivarmos um relacionamento mais profundo com o Senhor. E aqui eu faço uma observação a todos os irmãos. Lembrem-se que a Bíblia não se contradiz. Então, tudo que você for ler na Bíblia que aparente, não é, algum tipo de contradição, volte e releia e procure entender. Por exemplo, nós sabemos que quem fundou a igreja foi Deus. Nós sabemos quem executou, quem colocou em prática, não é, o projeto da igreja. E essa é uma lição que às vezes confunde, não é? Igreja e adoração às vezes se confundem. Às vezes as pessoas dizem: eu não tenho a menor obrigação de ser fiel a uma igreja, porque a adoração nasce no coração. Cuidado para não cair no equívoco desse desequilíbrio, porque a adoração é algo que não pode faltar no nosso serviço a Deus. Reconhecer a grandiosidade de Deus em tudo quanto nós fazemos para Ele, seja no templo ou fora do templo, é algo bíblico. Agora, a igreja é uma organização e um organismo criado por Deus e que deve ser respeitada. E cabe a observação que eu também vou fazer durante a lição, que Jesus, quando voltar, lembre-se que Ele não vem nos buscar individualmente, Ele vem buscar a igreja, não é? Não sou eu que sou a noiva do Cordeiro, é a igreja que é a noiva do Cordeiro. Eu faço parte da igreja, tá certo? Então a gente precisa, e esse conceito é amplo, porque ele vai falar da igreja universal, não é? Ou da igreja mística, e também a gente poderia falar da importância da igreja local, que compõe a igreja universal, que vai ser levada por Jesus ao céu. Tá certo, querido? Então, cuidado para não confundir. Se tiver alguma dúvida, desde já, procure saber o que é a igreja, quais são os objetivos e os propósitos da igreja antes de prosseguir. Mas voltando para cá, a gente compreende que o ser humano, ele sente uma necessidade de Deus. Todo ser humano cultua um Deus, não é? Nos lugares mais remotos que você possa imaginar, por exemplo, na selva, seja ela brasileira, africana ou em outros lugares, nós temos ainda povos que não mantêm um convívio com a civilização urbanizada, digamos assim. Mas esses povos, embora a sua reclusão num ambiente isolado, mas eles cultuam a um Deus, não é? Eles têm um Deus que eles cultuam, ou vários deuses que eles cultuam, porque há uma necessidade do ser humano que dele buscar a Deus, não é? Uma necessidade dele ter um ser supremo, dele ter um ser superior a quem ele busque. Então, quando a gente lê João, capítulo 4, particularmente esse diálogo com a mulher samaritana, a gente percebe claramente, não é, essa carência espiritual do ser humano. Então, esse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração, não é, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Então, é por esse motivo que a adoração ela é o tema central dessa lição. Então, a partir desse diálogo com a mulher samaritana, nós vamos extrair uma série de ensinamentos sobre adoração, sobre esse assunto de adoração. E é uma lição muito importante, tá certo? Então, vamos ver a definição do termo adoração e também o seu conceito bíblico. Eu quero aqui com os irmãos mostrar um pouco o que é adoração segundo a Bíblia Sagrada e também mostrar alguns elementos da verdadeira adoração e finalizar com
as características de uma adoração genuína, tá certo? Então, para começar, vamos ver aqui a definição da palavra ou do termo adoração. Então, a palavra na língua portuguesa adoração, ou simplesmente o verbo adorar, é uma derivação do latim, do termo adoratione ou adorare, não é? Que significa, tem por significado o ato de adorar, de reverenciar com muito respeito, não é? De render culto, reconhecimento outorgado ou devido a alguém, ou prestar homenagem ao respeito. Então aqui, nós observamos que a adoração ela tem um sentido amplo. Então tudo aquilo que eu faço para adorar, para reverenciar, para render culto, e na verdade eu estou adorando. Então é por isso que a gente diz que o nosso culto é um culto de adoração, porque tudo quanto a gente faz para adorar a Deus. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu disse, aliás, não foi para uma pessoa, foi num contexto que eu estava falando, e eu disse que nós temos que ser gratos a Deus, não é? Gratos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Adorar a Deus pelo que Ele é e adorar a Deus também pelo que Ele faz. Daí uma pessoa me corrigiu, e eu não sou de discutir com ninguém, e disse assim, mas na verdade, pelo que Deus faz, a gente agradece, e pelo que Deus é, a gente adora. Não é isso, tá certo? A adoração é um termo de sentido amplo, e a gratidão é um termo de sentido específico. Na verdade, a gratidão está contida na adoração. Então, quando eu agradeço, eu adoro. Quando eu louvo, eu adoro. Não é? Quando eu sirvo, quando eu prego e levo em consideração a pregação, a importância, então eu também estou adorando. Quando eu contribuo financeiramente, eu também estou adorando. Porque tudo isso eu estou fazendo em reconhecimento devido a alguém. Eu estou fazendo para prestar homenagem ou em respeito a alguém. Eu estou reverenciando com muito respeito o nosso Deus. Então, todos esses elementos compõem a adoração. Então, é verdade, sim, que o nosso culto é um culto de adoração a Deus. Voltando aqui à definição, uma das palavras usadas no Antigo Testamento é o termo hebraico shahá, não é? O shahá, traduzido por prostrar-se, curvar-se, inclinar-se, não é? Então isso aqui refere-se ao ato de um indivíduo inclinar-se diante de uma autoridade. Nesse caso, o ato de se inclinar aqui é um sinal de respeito, de honra, tá certo? Então, nesse caso, não é adoração no sentido de culto. Quando o shahá se refere à adoração que é oferecida a Deus, então ela pode indicar um ato individual ou coletivo, né? E sua tradição literal seria beijar a mão ou o chão diante de. Então, o fato de que esta palavra ocorre mais de 170 vezes no Antigo Testamento, então mostra sua importância. Então, essa palavra também quer dizer veneração elevada que se presta a Deus, reconhecendo-lhe a soberania sobre o universo. Tá certo? Então, os irmãos observam quão importante e como é amplo esse conceito de adoração. Biblicamente falando, a adoração é a expressão máxima de obediência e reverência a Deus. Então, é o ato de reverenciar e obedecer Deus. Então, como eu falei no início, tudo aquilo que a gente faz em reconhecimento à grandiosidade, à grandeza, a grandiosidade, o poderio, não é? Toda homenagem que se presta a Deus, na verdade, aquilo ali é uma adoração. Então, o verbo grego empregado no Novo Testamento é proskineo, não é? Que significa
homenagear e reverenciar. Então é o reconhecimento direto a Deus, não é, da sua natureza, dos seus atributos, caminhos, não é, reivindicações, quer pela saída do coração em louvores e ações de graça, quer por ações feitas em tal reconhecimento. Então, no mundo religioso, esse termo adoração, ele é utilizado para devoção reverente, serviço ou honra prestada a Deus, quer no sentido público ou quer no sentido individual. Então, no sentido geral ou a rigor, segundo as escrituras, tá certo? O adorador não é necessariamente um músico ou um cantor, mas um servo do Senhor, que reconhece ao mesmo tempo a sua própria pequenez e a grandeza do Todo-Poderoso. Então os irmãos veem que os irmãos percebem que a adoração é muito mais do que o momento do louvor, tá certo? É importante a gente saber isso, porque isso mexe com o nosso coração e nos faz compreender que tudo quanto fazemos para Deus, quer no momento que estamos louvando ou não, nós devemos fazer no sentido de adorar o Deus Todo-Poderoso, tá certo? Agora vamos falar um pouco do encontro em Samaria e duas lições preciosas que nós podemos tirar daquele encontro. Primeiro, a necessidade de passar em Samaria. Então, lá no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. Então, aqui o Senhor deixava a ideia, né, em direção a Galiléia, e para tal teria que atravessar por Samaria. Então, apesar de evitar entrar nessa cidade, né, devido à tensão racial que havia entre judeus e samaritanos, havia uma missão, nesse caso aqui, ainda mais urgente. Era o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Então, durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o qual sobre o local adequado para adorar a Deus. Então seria em Samaria ou em Jerusalém. Nesse caso aqui, a discussão não é se o local ideal é o templo ou a rua, ou se é correto adorar no templo ou na rua. Não. O que se está falando aqui, os irmãos creio que já entenderam o contexto dessa situação, é que havia um conflito entre judeus e samaritanos. E o Senhor Jesus, ele chega para mudar a vida dessa mulher com a sua resposta e mudar a vida de todos nós, não é? Então, seria em Samaria ou em Jerusalém, não é? As pessoas adoram correto, não é? Adoram de maneira correta quando elas estão em Samaria, quando elas estão em Jerusalém. Então, aqui Jesus ensinou duas importantes lições, não é? Então, a necessidade do ser humano. Então, não foi um simples acaso, não é? Não foi um simples acaso o encontro de Jesus. Ele encontrava-se, não é, sentado à beira da fonte na hora sexta, durante o calor do meio-dia, e a mulher samaritana se dirige à fonte para recolher água. Então, no momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido, dá-me de beber, e em resposta, não é, ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com Jesus, até que ele lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água, não é, a jorrar para a vida eterna. O que Jesus ofereceu à mulher era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Então aqui nós encontramos a primeira grande e valiosa lição, não é, para a gente citar aqui. Em toda pessoa necessita de Deus. Então por isso devemos aproveitar cada oportunidade
para partilhar essa água da vida. O que se está falando aqui é que a necessidade natural, que eu já venho falando do ser humano, lembra que eu falei daqueles que estavam isolados, até mesmo aqueles isolados, eles têm a necessidade, né? E aí eu citei os povos não alcançados nesse caso, mas isso seria aplicável a outras situações também. Então, mesmo aqueles que estão bem distantes da verdade, inclusive, nem conheceram Jesus da Bíblia ainda, mas eles têm a necessidade. E essa necessidade do ser humano, ela só vai ser sanada, não é? Ela só vai ser suprida quando o ser humano beber da água da vida, não é? Quando o ser humano entender que somente a água da vida pode, de fato, saciar essa sede que o ser humano tem naturalmente, não é? Então, nesse sentido, qual o lugar de adoração a Deus? Então, dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana, ela questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Então, aqui nesse diálogo, a samaritana precisa entender o local para adorar a Deus. E em resposta, Jesus Cristo revela a nova forma de culto. Então essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Ou seja, nem em Jerusalém, não é? Nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Na verdade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus aqui, não é, irmãos? Antes de revelar a segunda grande lição que Jesus nos deixa, ele não está desmerecendo a importância da igreja. É importante que isso seja colocado com muita calma nesta lição, para não haver confusão, não é, diante dos alunos, e para não haver uma errada interpretação da Bíblia Sagrada. A lição aqui é que o autêntico culto de adoração, que satisfaz as necessidades humanas e que chega à presença de Deus, não se limita a um lugar, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Jesus não está desmerecendo a igreja. A igreja é um lugar santo que foi executado, não é? E foi construído e executado pelo próprio Deus, né? Pela própria Trindade, digamos assim, planejada, não é? Preparada, executada pela Trindade. E a igreja é um lugar de exclusiva adoração a Deus. Por exemplo, eu estou trabalhando e eu dei uma pausa no trabalho para gravar essa pré-aula. Então, nesse lugar, eu estou fazendo como que para Deus. Eu estou fazendo em nome de Jesus. E eu estou fazendo para a glória de Deus. Ninguém me obrigou para gravar uma pré-aula. É algo que eu faço de coração, com o objetivo de, primeiro, adorar a Deus, não é? E contribuir com aqueles irmãos que estão se preparando para a aula. Então, é o que Jesus está dizendo. A igreja é um lugar que a gente ora de uma maneira que a gente não consegue orar em casa. Por mais liberdade que você tenha na sua casa, mas na igreja você se dedica exclusivamente a isso, no templo. Quando eu digo igreja, eu me refiro ao templo. Então, quando Jesus fala de adoração, ele está dizendo que tanto no templo, como na casa, como aonde quer que nós estejamos, se o nosso espírito, ou seja, a parte do ser humano que se comunica com Deus, estiver bem, né, estiver comunicável, então ali há um adorador. Não é? Se o nosso espírito estiver comunicável, é um adorador, porque o Espírito se comunica com o Espírito Santo, não é? Com o Espírito de Deus. É por meio do Espírito que há a nossa ligação com Deus. Você vê que quando os ossos secos se juntaram lá em Ezequiel, nasceu a carne, os sentimentos, as emoções e os desejos, que é a alma. Mas Jesus soprou o Espírito.
Ou seja, sem o Espírito a gente não vive. Então aqui a gente tira uma lição, pastor, coisa maravilhosa. Significa dizer que nós, o ser humano, só consegue viver, ou seja, ele tem uma necessidade natural que nós acabamos de falar, mas ele só consegue viver se o seu espírito estiver ligado com o Espírito de Deus. Ou seja, ele só consegue viver se ele estiver em profunda adoração com Deus. Isso é que é vida e vida abundante, não é? Conforme a palavra. E aí Jesus ensina acerca da verdadeira adoração. Então, ao afirmar que ofereceria a água da vida aos que têm sede, Jesus ele se refere a uma vivência espiritual que se daria, não é, no interior de cada indivíduo, né? A água que eu lhe oferecer se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, se nós bebermos da água que Jesus nos deu, nós vamos ser um adorador genuíno. E é interessante que quando Jesus fala da fonte da água a jorrar para a vida eterna, ele está falando de algumas coisas. Ele está se referindo que nós, para encontrarmos a salvação, nós precisamos adorar, e ele também está falando que eternamente estaremos adorando. Olha que coisa bonita, não é? Nós adoramos para chegar à eternidade, e nós adoramos também, adoraremos por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Então, à luz das suas palavras, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, a verdadeira adoração não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria, não é? Então, a presença de Deus não se restringe a uma geografia, tá certo? Mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Então, para adorar a Deus, eu não preciso sair do Brasil para os Estados Unidos, ou eu não preciso sair da minha casa. Eu vou falar uma coisa que vai gerar polêmica. Eu não preciso sair da minha casa para o monte para adorar. Só sinto a presença de Deus lá. Não. Aonde eu estiver, eu sou um adorador. O meu espírito, ele deve estar em adoração contínua ao nosso Deus. Então, mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração, ela possui essencialmente um caráter espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Tá certo? Então, eu já fiz essa observação para os irmãos na minha igreja, mas eu vou fazer para todos vocês também, e vou dizer que sempre que você ouvir o termo espírito, você lembre-se da sua comunicação com Deus. Quando eu me refiro, por exemplo, à guerra espiritual, eu estou me referindo à luta que existe para quebrar a nossa comunicação com Deus. Por isso que a guerra é espiritual, porque o que se comunica com Deus é o Espírito. Então há uma luta para que eu não me comunique mais com Deus. Em nome de Jesus e em Cristo, nós somos mais do que vencedores, não é? Glória a Deus por isso. Querido, Jesus é a verdadeira adoração. Então, ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana, ela teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus, ele é, por si só, a base para essa adoração genuína. Então, é pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário, né? E do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração dos cristãos. Então, embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. Então, lembrando do que Jesus fez, não é?
e lembrando dos seus ensinamentos, do que ele falou, a maneira como ele falou, nós adoramos a Deus. Então, aqueles locais eles trazem lembrança, mas aqueles locais eles não são os únicos locais onde Jesus deva ser adorado. Então, o impacto dessa obra, ele abrange a todos, não é? Não importa o lugar de onde se encontrem. Eu estou falando de geografia. Jesus foi crucificado, aliás, Jesus foi morto, foi colocado no sepulcro, então eu vou lá no sepulcro para sentir a presença de Deus. Não, lá você sente, porque lhe vem lembrança do que Jesus fez. Mas aqui onde eu estou, eu também sinto a presença de Deus, porque enquanto eu estou falando, eu estou lembrando da grandeza de Deus, então aqui eu também sinto a presença de Deus. E eu estou adorando também, não é? Então, sempre que participamos da Santa Ceia, por exemplo, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Você vê, a gente recebe o pão, que simboliza o corpo, que foi amassado, pisoteado e tal, e o corpo que a gente participa, não é? A Bíblia diz que nós somos membros do corpo, tá certo? Nós somos membros desse corpo de Cristo. E ali nós sentimos, nós adoramos e nós sentimos a presença de Deus naquele local. E aí, vem a adoração bíblica. Vamos lá. Como eu já falei, biblicamente falando, não é? Existe a expressão, não é? Também Hishtahavá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, né? Uma admiração, respeito, né? E respeito que são característicos da adoração. Do grego, apenas relembrando, né? A gente pode utilizar o termo latreia, né? Ou proskuneo, né? Que a palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outro, não é? Proskuneo significa adorar, ou ato de adoração. Então, no diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo, tá certo? Que em português a palavra adoração, ela implica atribuir mérito ou valor a alguém. Então, em resumo, adorar é reconhecer a Deus, no caso, reconhecer Jesus, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. E aí eu já disse aos irmãos, não é? Essa ideia de dizer assim, essa ideia de falar, não, você, pelo que ele faz, você agradece. Isso aí é uma ignorância bíblica profunda, tá certo? E é até um ato de estupidez, de prepotência. Jesus, ele deve ser adorado. Agora que a gente sabe, chegou o momento de estudar de fato o termo adoração, ele deve ser adorado por tudo. E aí lembre-se, né, que adoração é um termo generalizado. Termos específicos são a oração, o louvor, né, a contribuição, as sagradas escrituras, o serviço, tudo que se faz para reconhecê-lo, não é? Mais uma vez aqui repetindo, que eu já disse aos irmãos anteriormente, é um ato de adoração a Deus, tá certo? Então, adoração como ato de rendição a Deus. Então, no conceito fundamental da palavra adorar do Novo Testamento, ele remete a noção de beijar, né? Associada a um ato de dobrar os joelhos ou prostrar-se, não é, com a testa no solo ou sobre os pés de uma pessoa a quem se está submisso. Então ali que dá a ideia de rendição total, não é, irmãos? Então, no episódio da mulher pecadora, esse episódio ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Nas línguas bíblicas, o sentido do termo adoração
é chegar-se a Deus de maneira reverente, submisso, não é? E agradecido, com a finalidade de glorificar Deus. Então, adorar é um ato de total rendição, não é? De total rendição, também de gratidão e exaltação jubilosa a Deus. Então, é o Espírito Santo que habilita o crente a adorar com profundidade e temor a Deus. Tá certo? O Espírito Santo, ele nos impulsiona, nos habilita, não é? A reconhecer a adoração como um ato de rendição. Segundo, a adoração como ato de serviço. Então preste atenção que o serviço a Deus, ele está profundamente associado à adoração. É por isso que o serviço a Deus, ele deve ser muito bem feito. E ele deve ser feito com muita fineza. É por isso, por exemplo, que os músicos ensaiam. A gente costuma dizer, eu mesmo costumo dizer, que Deus não procura voz bonita, Deus procura verdadeiros adoradores. Agora, é praticamente impossível uma pessoa que adora a Deus louvando, ele não se aperfeiçoar, ele não sentir desejo de se aperfeiçoar. Por sinal, sobre essa questão do louvor é interessante, porque você observa no meio dos crentes, pessoas que nunca estudaram música, pessoas que não são da área, que nunca leram a partitura, mas ela ensaia um falsete na voz, um tenor, um soprano, não sei o que, não é? Porque quando eu sirvo, eu estou dando o melhor, porque no ato de servir a Deus, eu estou adorando a Deus. Então é um ato espontâneo que demonstra com certeza o nosso reconhecimento à soberania de Deus sobre tudo. Então o serviço que nós prestamos a Deus, ou seja, cumprir com seus propósitos para nós, exige uma entrega total de nossa vida, não é? Como um sacrifício vivo ao Senhor, de tal maneira que não podemos servir a dois senhores, nós só podemos servir a um. Então é uma entrega completa através de nossa existência. O servir a Deus tem relação direta com a adoração. O serviço que fazemos para Deus, não é, por amor e gratidão, é uma forma de adoração, não é? Lá em 2 Coríntios 9:12, a palavra adoração é traduzida por serviço. A oferta apresentada como gratidão a Deus para sustento da sua obra é um ato de adoração, conforme 2 Coríntios 9, do versículo 7 ao versículo de número 12. Então, o termo também é empregado em Filipenses, capítulo 2, versículos 17 e 30, não é? Descrevendo o serviço da fé, ou seja, o esforço pessoal que é empreendido, que é dedicado pelo servo de Cristo a favor da sua obra. Então, isso é um ato de adoração, não é? Então, essa palavra tem uma relação direta com o culto que fazemos a Deus. O serviço da adoração, a contribuição financeira, não é? O cargo, a função, tá certo? O que se faz durante o culto, não é? Ou a realização da obra de Deus no sentido geral. Também a adoração, ela é uma experiência interior. Então nós sentimos a necessidade profunda de adorar a Deus, não é? Conforme é lembrado no Salmo 42, verso 2, onde diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então aqui nós estamos vendo o seguinte, ó. Sabe por que muitas pessoas não encontram, irmãos, a verdadeira adoração? A Bíblia diz que nós pecamos, muitos pecam, por não conhecer a palavra de Deus. Então, pelo não conhecimento da palavra de Deus, muitas pessoas estão errando. E como estão errando, não estão encontrando a verdadeira adoração, não é? Então, é papel nosso, por exemplo, professor da escola dominical, líder, pastor de igreja, mostrar às pessoas o significado da verdadeira adoração. Então, a gloriosa presença de Deus, quando nós encontramos
e esclarecer essas pessoas que em tudo quanto nós fazemos, nós estamos adorando. Fazer elas sentir, peraí, uma vez eu estava numa igreja, eu vou contar um testemunho para vocês breve, né? E voltar já para o assunto em específico. Mas tem a ver com o que eu estou falando. Uma vez numa igreja, eu percebi que um rapaz deficiente físico, ele tinha uma deformidade física no corpo. Ele acabava o culto e ele saía do templo e se escondia e fugia, desaparecia. E eu fiquei observando aquela atitude daquele rapaz por alguns dias e eu disse, não, eu vou pegar ele. Quando a gente dizia assim, agora receba a bênção apostólica para o encerramento do culto, ele fugia. Aí eu fiquei na porta e uma vez dando esse testemunho, eu disse, eu armei uma tocaia para ele no final do culto e quando ele passou, ele foi passar, eu peguei ele pelo braço. Vem aqui, rapaz. Acaba o culto, você não aperta a mão de ninguém, porque eu também sou um discipulador e eu tenho preocupação com a integração das pessoas na igreja. E eu disse, acaba o culto, você não fala com ninguém, não cumprimenta com ninguém, eu observo que você já é daqui a algum tempo. E ele disse assim, pastor, realmente eu já tenho 20 e poucos anos que eu sirvo a Deus aqui, mas eu não tenho um amigo, acaba o culto, eu vou embora, porque eu tenho a impressão que as pessoas sempre estão observando a minha deformidade física. E eu disse para ele o seguinte, não, ninguém está fazendo isso, não é? Mas eu estava ali em oração, Jesus me dá assim uma estratégia para eu mostrar a esse homem a importância dele. Pronto, não deu outra. Olhei de lado, tinha um gelágua na igreja, e naquele dia tinha acabado a água do gelágua. E eu fui lá e falei para ele assim, rapaz, não, eu fui lá e peguei a garrafa, e os irmãos já deixavam uma flanelinha, um álcool ali, eu limpei o garrafão, fui colocar no gelágua, e ele disse assim, não, espera aí, pastor da minha igreja não vai fazer força na minha frente com eu estando aqui. Aí pegou o garrafão e colocou. Eu disse, o que é que você sentiu quando você colocou esse garrafão ali? Ele olhou para mim e disse, eu me senti muito importante. Eu disse, pois é. Sabe por que você se sentiu importante? Porque você reconhece que tudo quanto a gente faz para a glória de Deus e em adoração ao nome dele. A água que você colocou aí, que vai servir para muitos irmãos tomarem, significa que você está trabalhando, ajudando Jesus e trabalhando para ele e fazendo por amor a ele. Você não vai receber salário por colocar essa água, você está colocando, reconhecendo a grandiosidade do nosso Deus e Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daquele momento eu disse, pronto, você agora vai ser responsável pelo ministério da água. Interessante que aquele rapaz, ele se dedicou tanto, que foi o item anterior a esse serviço, que ele foi se aperfeiçoando, porque ele reconheceu que aquilo que ele faz tem um sentido interior. É a postura interior do crente em estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, não é? Reconhecendo Jesus Cristo, não é? Então, sendo Jesus, sendo Deus infinito, existem muitas maneiras de adorar a Deus. Então a adoração a Deus, no qual vivemos, nos movemos e existimos, é acima de tudo uma atitude interior do ser humano, não é? Imagem e semelhança do Criador. Então faz parte da estrutura espiritual que quem crê, teme, ama e serve ao Eterno, a necessidade interior de adorá-lo. Tá certo? A experiência pessoal na adoração é algo que flui do coração grato. Aquele rapaz, ele, a partir daquele momento, eu não digo que ele não era, mas com aquela atitude, ele entendeu o sentido interno da adoração. E ele entendeu, inclusive, que aquilo que ele estava fazendo também era para adorar a Deus. E também eu quero dizer aos irmãos que adorar é um ato de reverência. Então, Deus é infinitamente sublime, né? em sua majestade, poder, santidade, né? Bondade, amor e glória. Então, por isso nós devemos adorá-lo e servi-lo com toda a reverência, tá certo? Então é um ato de reverência.
Se Deus é infinitamente sublime em sua majestade, poder, santidade, bondade, amor e glória, nós devemos adorá-lo e servi-lo com reverência, com fervor, com zelo, não é? Com santidade, com dedicação. Então, adoração e reverência são elementos, digamos, que não convivem só, tá certo? São elementos inseparáveis quando o assunto é o nosso culto a Deus. Então, adorar é também exaltar e reconhecer que Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo nos ensinou, não é, a louvarmos com cânticos espirituais. Está lá em Colossenses capítulo 3 e versículo de número 16. Então, louvar a Deus com uma vida que não esteja em acordo com a palavra de Deus é o mesmo que oferecer fogo estranho ao Senhor, tá certo? A adoração, ela tem que ser um ato de reverência. E aí eu quero falar para os irmãos alguns elementos da adoração, o que compõe a nossa adoração. Eu até já citei, mas é importante falar sobre alguns deles especificamente. Por exemplo, a oração, pelo que nós já falamos, é indiscutível nós apresentarmos a oração como elemento de adoração. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos adorando a Deus. Então, a oração é um princípio de adoração, não é? E comunhão constante com o Senhor, que nós necessitamos para sermos vitoriosos e mantermos seguros, não é? Que Ele nos escuta sempre. Então o crente deve estar confiante que Deus se importa com ele e sente profundamente suas aflições. Então a Bíblia nos exorta a adorarmos a Deus apresentando nossas queixas e ansiedades através da oração, com a finalidade de repousarmos nele, tá certo? Outro elemento da adoração é o louvor, não é? Então, o verbo louvar deriva-se de laudare, não é? Que em latim é uma declinação do verbo laudo. Então, segundo o dicionário, laudo é um parecer, um documento que descreve uma decisão. Então, quando nós louvamos alguém, estamos dando um parecer de que aquela pessoa o qual nós estamos adorando merece, não é? Merece ser elogiado. O que é um laudo? O laudo, ele testifica, não é? Ele autentica alguma coisa. O laudo, ele é escrito para afirmar que aquele negócio é. Então, quando nós damos laudo sobre alguém, nesse caso a Deus, se estamos oferecendo um laudo a Ele, nós estamos testificando que Ele merece de fato ser elogiado. Indiscutivelmente louvamos para testificar que Ele merece ser, não é? Que Ele merece ser louvado, Ele merece ser reverenciado, Ele merece ser exaltado. Então o nosso Criador espera que nós reconheçamos a grandeza dos seus feitos e entreguemos a Ele o nosso laudo de louvor, né? Então no Evangelho segundo Lucas, nós encontramos, segundo o evangelista Lucas, alguns importantes cânticos, como por exemplo o cântico de Maria, né? O Magnificat, né? Está lá no Evangelho segundo o evangelista Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55, o cântico de Zacarias, né, o Benedictus, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 68 ao 79, o cântico dos anjos, né, Glória in excelsis Deo, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14, e o cântico de Simeão, não é? O Nunc Dimittis, está lá em Lucas capítulo 2, os versículos 29 ao 32. Então o louvor, ele é a expressão, a verbalização, a exteriorização do que nós pensamos e sentimos acerca do Senhor. Então o louvor não se limita a um cântico, não é? Mas os irmãos percebem que
reconhecendo que o louvor é um elemento da adoração, ele abarca tudo que há em nós. Ele junta tudo, é um aparato de tudo quanto existe na gente. Também a confissão de pecados é um elemento de adoração. Então a igreja ela tem um papel relevante, não é, no que diz respeito à obra redentora. A igreja por si só não salva, mas é através da igreja que a salvação é difundida, não é, e recebida através da confissão de pecados e arrependimento sincero. Então, o crente que foi salvo da condenação do pecado, ele deve aqui viver em santidade prática, não é, liberto do poder do pecado e vencedor por Cristo mediante a fé. Então, também a pregação da palavra é um elemento de adoração, confissão de pecados e a pregação da palavra também. Então, em toda a Bíblia, tá certo? Principalmente no livro dos Salmos, nós encontramos hinos maravilhosos de adoração a Deus, cada um com sentido maravilhoso. Então, na adoração e ministração da palavra de Deus, a ignomínia do pecado é revelada e a necessidade de salvação ela é demonstrada. Então, o homem sob o poder do pecado não é capaz de avaliar o perigo eterno, não é, que aguarda ele e que é escravo do pecado. Mas uma vez remido e salvo do pecado, o crente ele deseja adorar o Senhor que o salvou. Aqui também eu acrescento que, reconhecendo nós que a pregação da palavra é um elemento da adoração e que todos nós devemos pregar a palavra não é contar história, pregar a palavra é revelar o Deus através das Escrituras. Então nós temos obrigação, tá certo? Temos obrigação aqui de nos dedicarmos à pregação da palavra, a ler a Bíblia, a pedir a Deus qual é a vontade dele, perguntar a Jesus qual é a vontade específica dele, tá certo? Há todo um preparo, todo um cuidado na execução, porque afinal isso é um ato de adoração a Deus, tá certo? Ou um elemento de adoração a Deus. E aí eu termino essa pré-aula mostrando para os irmãos algumas características da verdadeira adoração. Primeiro, a verdadeira adoração ela é sincera. Então a verdadeira adoração ela deve partir do nosso desejo de fazer tudo para que Deus seja glorificado, tá certo? Tem que haver sinceridade. Então uma das verdades aqui mais impressionantes que encontramos na Bíblia é que Deus procura os verdadeiros adoradores, não é? Pois existem aqueles que o adoram desinteressadamente. Na maioria das vezes eles estão em busca de algo, de Deus, tá certo? E não em busca da presença, tá certo? Eles estão em busca de algo e não em busca da presença. A verdadeira adoração ela é sincera. Nós devemos buscar a presença. Muitos cantam, mas não louvam, tá certo? Algumas verdades fortes, mas que são verdades. A adoração não deve ser mecanizada, ela deve ser algo íntimo, do coração, tá certo? A adoração que não é sincera não é adoração, é um ritual que não tem valor, né? Então a adoração se inicia no coração. Eu estou falando sobre a verdadeira adoração, tá certo? Mas pastor, eu não sou sincero, mas adoro. Mas a verdadeira adoração, Deus, na Bíblia, ele disse: eu estou procurando adoradores. Ele disse: eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, não é? E agora é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não é? Então é o amor de Deus expressado em louvor e agradecimento. Não é um sentimento sem expressão ou uma formalidade vazia, tá certo? Também a verdadeira adoração ela é teocêntrica. Então, como a Bíblia nos ensina, a verdadeira adoração é teocêntrica, ou seja, Deus está no centro, não é? Não existe espaço para espelho, né? Então, o verdadeiro adorador não pode ter o homem como centro,
ou seja, ele não pode ser antropocêntrico, ele tem que ser teocêntrico, ou seja, Deus precisa e tem que estar no centro, tá certo? Porque a adoração verdadeira, ela prioriza Deus e não nós, não é? Então, no Antigo Testamento, a adoração tem uma característica marcante, que é a prostração reverente diante do Senhor. Essa mesma característica distintiva, a prostração reverente é afirmada no Novo Testamento também. Até no céu, a marca da verdadeira adoração permanece. Como, por exemplo, Apocalipse 19:4 nos deixa claro isso. Deus convida-nos a adorá-lo, a reconhecê-lo como o único Senhor. Ou seja, ele precisa estar no centro da adoração. Todos adoram a ele, né? Então, a adoração concentra-se em Deus e não no homem ou em qualquer outro ser. Existem religiões que têm por centro da adoração animais. E ídolos, então, é o que não falta. Mas a verdadeira adoração, ela é teocêntrica, ou seja, Deus está no centro. Também a verdadeira adoração é cristocêntrica. Então, a adoração ao Pai, ela está centrada na pessoa bendita de Cristo. Então, não é um ritualismo ou simbolismo, não é que pauta a adoração, mas é a pessoa de Jesus. Jesus é o centro, Jesus é tudo, Jesus é o nosso Salvador. Então, o louvor para o cristão não terá um verdadeiro sentido se ele não for endereçado a Cristo. Não existe outro que tenha essa preeminência de louvor. Então, o louvor cristocêntrico é aquele que reconhece Jesus Cristo o centro da adoração. Então, Jesus revelou ao apóstolo João que o conteúdo da adoração deve ser cristocêntrico. Depois você lê Apocalipse capítulo 4, dos versículos 8 ao 11. Ou no capítulo 5, do versículo 9 ao 14, ou no capítulo 7 ainda, do versículo 9 ao 12. Em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, Paulo trata de motivações, não é? Seja em ação, seja em palavras, tudo precisa ser feito em nome de Cristo, tá certo? Tudo que você faz, seja por ação ou seja por palavra, tudo tem que ser feito em nome de Jesus, tá certo? Então, quando Cristo é o centro da nossa adoração, o louvor é utilizado para expressar exatamente isto. Então, a igreja primitiva, ela aprendeu cedo a exaltar, não é? E usar o momento de louvor no culto para evidenciar a sabedoria de Cristo. Também a verdadeira adoração, ela é ultra circunstancial. Veja como isso aqui é interessante. A verdadeira adoração, ela é ultra circunstancial, uma característica muito interessante da verdadeira adoração. Ela vem do coração, não é um ato exterior. Ou seja, é aquela história que nós adoramos a Deus independente das circunstâncias. Então, como eu já falei, agora relacionando as circunstâncias, a adoração tem que brotar de um coração pronto, de um coração agradecido, de um coração sincero. Não é que não adora apenas nos momentos de abundância e felicidade, mas também nas horas de escassez e de tristeza. Então, a adoração genuína, ela é ultra circunstancial, ou seja, não se limita a circunstâncias favoráveis. O hino 126 da harpa, de autoria de Frida Wingren, se não me falha a memória, lá está escrito que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Afora, ali, se nós formos nos aprofundar no histórico do hino, nós vamos ver que foi um hino que foi composto em um momento não favorável, tá certo? Mas o louvor, a adoração, aliás, não apenas o louvor, mas a adoração no sentido amplo, ela é ultra circunstancial, tá certo? Não se limita a circunstâncias favoráveis
e é um estado de consciência, onde se reconhece simultaneamente a grandiosidade de Deus e a efemeridade da condição humana. Então é a busca insaciável por mais da pessoa de Deus, sem nenhum interesse alheio a esse fim. Então não é fácil esquecer-se das lutas e dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não é? Que muitas delas são embates tenebrosos contra o inimigo. Mas o crente que confia e obedece ao Senhor, ele aproveita esses momentos difíceis, não é, para adorar o Senhor em gratidão pelos grandes livramentos alcançados, conforme nós temos ali nos Salmos de número 18 e verso de número 3. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus. Que lição maravilhosa, que renderia muito mais tempo de explicações e discussões, não é? Então, aqui focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca de adoração e, por consequência, aqui a gente não deixa de falar da doutrina bíblica de adoração. Então, nesse capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo João, ele revela duas lições maravilhosas. Vamos lá. A primeira é que todo ser humano possui a necessidade a satisfazer, não é? A necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior, não é? Então tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus. E na mordomia da adoração, nós precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior, não é, como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Então, com base no Antigo e no Novo Testamento, a adoração é a veneração elevada que se presta ao único Criador. Glória a Deus! Que lição extraordinária, irmãos! Que momento peculiar que nós temos para alinhar o pensamento nosso e também do nosso cotidiano, particularmente da nossa igreja, através da escola bíblica dominical. Que ensinamento maravilhoso, que lição maravilhosa. Lembre-se, nós estamos na lição 3 já do segundo trimestre. Então, se você ainda não procurou seus alunos, não é? Se você ainda não lembrou aos alunos a importância da escola dominical e das lições desse trimestre, procure. Diga para ele, ó, o tema desse trimestre, ele aborda várias verdades através do Evangelho segundo João. E estão sendo temas maravilhosos, né, irmão? Semana passada falamos da regeneração. Hoje estamos falando da adoração. Deus abençoe. Tenha uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. E se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 4. Paz do Senhor, queridos, e uma excelente aula a todos.